Olá, você que acompanha mais um Universidade Aberta, seja muito bem-vindo. A importância de sintonizar o ensino com as novas exigências da sociedade revela-se na medida em que a tecnologia passa a ocupar destaque na vida das pessoas. A cada dia, novos recursos começam a ser aplicados para facilitar o aprendizado. Mas você já ouviu falar em robótica na sala de aula? Considerada uma das áreas mais importantes de pesquisa no mundo, a robótica ainda é pouco difundida no Brasil. Acredita-se no potencial da robótica como uma possível estratégia de uma aprendizagem interdisciplinar. Ela ganha força por ser aplicada de forma dinâmica, permitindo aos alunos criar soluções voltadas ao mundo real. O Universidade Aberta está começando. Fique com a gente. Introduzir uma robótica educacional livre, através de uma metodologia inovadora para o ensino de ciência e matemática. Esse é apenas um dos objetivos de um projeto de pesquisa do Instituto de Ciências Exatas e Geociências, aqui da UPF. Antes de conhecer os convidados de hoje, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo, em parceria com a UPF TV. Há mais de 2 décadas, grandes diretores de Hollywood já imaginavam como seria o mundo no futuro, idealizando em suas obras a existência de robôs. Filmes como Eu, Robô e O Homem Bicentenário trazem em mente uma realidade que ainda parece distante, mas que está mais perto do que imaginamos. Mas e você? Acha que no futuro o mundo pode ser comandado por robôs? Bom, eu acho que sim, porque hoje em dia a gente já é meio escravo da tecnologia, tanto com os smartphones, com o celular, com os tablets. Acho que em partes, porque o ser humano não pode ser substituído em todos os quesitos. Eu acho que sim, até porque agora está tendo muitos avanços na tecnologia e provavelmente agora no futuro vão ter mais e mais e mais e não meio que um domínio, mas uma grande parte, tem partes que o humano não vai ser substituído nunca. Eu acredito que sim, e acho que não vai ser uma péssima ideia. Acredito que sim, porque cada dia está tendo um grande avanço na tecnologia e... Saindo da ficção científica e voltando para a realidade, o futuro já começou a ser construído dentro da sala de aula. A robótica é um ramo da tecnologia que trata de sistemas compostos por máquinas. Marcelo Silva é professor de física da Escola Cecília Leite Costa de Passo Fundo. Ele conta que inserir a robótica como ferramenta na educação está motivando os alunos a aprenderem mais sobre física e matemática, consideradas as matérias vilãs do ensino médio. A palavra robótica já vem aquela fantasia de robôs, né, e toda a parte tecnológica envolvida. Então isso aí desperta muito interesse neles. Pegar os robôs, não ficar uma brincadeira só e trazer para a sala de aula e trabalhar os conteúdos e que se torne significativo para eles. Você utiliza a robótica há muito tempo e talvez nem sabia. Até porque ela está presente inclusive no seu celular. Quer um exemplo? Aquele robozinho chamado de Android foi criado para comandar seu aparelho para que ele funcione perfeitamente. Há mais de 60 anos, computadores ocupavam espaços como o tamanho desta loja. Agora, equipamentos muito mais avançados cabem aqui, na palma da nossa mão. Mas e será que estamos preparados para lidar com todas essas tecnologias? Tanto a robótica quanto qualquer outro mecanismo que associa ao uso do computador, ele gera novas oportunidades para os jovens, né? Ele é um estímulo a mais, ele passa a ser, na verdade, o grande motivador para que as crianças, a partir do momento que elas dominam o computador, elas possam utilizar de um mecanismo de produção. Não apenas no domínio tecnológico, não apenas na linguagem tecnológica, mas colocar em prática isso através de um equipamento que possa produzir movimento, produzir comandos, produzir ações que os alunos possam programar. Aqui na UPF, um projeto de pesquisa acredita na importância de se trabalhar a inclusão da robótica nas escolas, atuando como método inovador. Mais detalhes você confere agora, direto do estúdio. E quem está conosco aqui no estúdio é o coordenador do projeto Robótica Educacional Livre, o professor doutor Marco Antônio Trentin, e o bolsista de pesquisa e acadêmico de ciência da computação, Leonardo Costella. Eles vão explicar um pouco mais sobre como funciona essa iniciativa de levar a robótica para a sala de aula. Oi, professor. Olá. Tudo bom? Tudo bem. Esse projeto ele não é só um projeto de pesquisa, né? Ele é um projeto casado. Tu vinha me contando antes de começarmos o programa que existem 2 linhas de atuação. Isso, inicialmente ele começou como um projeto de pesquisa, né?
na área de robótica aplicada à educação. Então, a gente tem um grupo de pesquisa já há bastante tempo, mais de 10 anos na computação, que trata da informática educativa, né? E a robótica é uma tecnologia também, né, perpassa pela parte da parte de ciência de computação, né, mas entra em outras áreas. E a gente viu que era uma certa novidade na época, não estava tão presente nas escolas, a gente resolveu abrir mais essa frente no sentido de ver das possibilidades, os benefícios que a robótica possa trazer à educação, especialmente ao ensino fundamental e médio, né? E um dos desdobramentos disso foi, a gente percebeu que as escolas públicas, por terem uma falta de rapidez em aquisição de materiais, por exemplo... Uma fragilidade, né? Exato, né? Em adquirir kits robóticos, né, ou componentes, né, que isso tem um custo, a gente resolveu criar um projeto de extensão que é uma Olimpíada de Robótica Educativa Livre, né? Então, o ano passado foi o 3º ano da edição e os alunos responderam muito bem, né? As equipes, cada escola tinha uma adesão equipe. Bacana. Exato, eles se engajavam e eles tinham que treinar, praticar previamente nas escolas, isso aconteceu. Edições posteriores, eles começaram a construir seus aparatos robóticos para vencer. A gente fala em robóticas e vem aqueles filmes de ficção científica na nossa cabeça, principalmente para os leigos, né? Pessoal que está assistindo o Uniaberta, que não está familiarizado. Quando tu falas em robótica, me vem os robôs dos filmes de ficção, o livro do Asimov, lá o Eu, Robô, né? Mas, afinal, o que é a robótica? Pois é, então a gente talvez essa oportunidade que a gente está dando para os alunos agora, talvez no futuro, se eles vierem seguir carreira, eles cheguem em algo extremamente complexo, né? Mas robótica é são 3 áreas envolvidas, né? Uma área é a parte de eletrônica, a outra é de mecânica, componentes, sensores, atuadores, motores, e é uma programação por trás, né? Então, em teoria, qualquer aparato que possa ser programado, que tenha alguma programação, ele não é uma máquina estática que sempre vai executar a mesma tarefa. Então, enfim, pode ser uma máquina dotada de sensores, se ela se deparar com alguma situação, uma reação vai acontecer. Ela vai ter uma série de reações programadas. Que existe uma programação prévia, né? Então ela tem uma versatilidade, vamos dizer assim, né? Construir algo parece aparentemente mais simples de tudo, no sentido de combinar peças, a parte elétrica, né? Mas como é que os alunos atuam na questão da programação? É possível uma criança programar? Então, hoje sim. Então, com o avanço, tem uma linha bem forte aí da computação, que se chama Programação para Crianças, que, enfim, isso é um movimento no planeta todo, não só no Brasil, né? E alguns países da Europa e da América do Norte, eles sustentam, pesquisadores dessa área, de que é importante as crianças aprenderem a programar, independente se no futuro ela vai virar um advogado, né, um médico, um profissional liberal, não da área de tecnologia, porque isso aí traz benefícios. E então, uma das partes da robótica envolve a programação. Se a criança é muito pequena, né, não se complica tanto na parte da eletrônica, da mecânica, por isso existem kits mais ou menos prontos, e a criança vai entrar com a questão da programação, né? E aí existem softwares hoje interessantes, com uma interface mais amigável. Uma interface bem amigável, que é bem intuitivo, né, na base de pegar blocos e arrastar, e ela consegue fazer a programação. Então, é interessante que ela, usando esses kits, por exemplo, facilmente ela consegue já dar vida a um aparato robótico, né? Então, isso pesca ela, né? Ela se sente atraída, desafiada, pronto, ela entrou no sistema. É claro, se ela quiser fazer algo mais complexo, sob medida para uma necessidade especial sua, talvez o kit não sirva, mas enfim, isso daqui a alguns anos, vai progredindo, né? Aí ela vai ter que se aprofundar talvez em questões de eletrônica, mecânica, programação, mas enfim, ela foi introduzida ao assunto. Eu queria perguntar para o Leonardo, a tua área de atuação é vastíssima, ainda mais no mundo de hoje. Por que escolher atuar como pesquisador num projeto de robótica? Então, boa tarde. A área de robótica é uma área que cresce cada vez mais, como o professor Marcos citou. Ela dá uma abrangência imensa por ter essas outras áreas envolvidas. E nós da computação somos
peça-chave, digamos assim, para fazer com que essas áreas unidas formem algo que seja criativo, que seja algo que esteja um uso prático. Para transformar a vida das pessoas. Isso, exatamente. E essa área da robótica educativa é algo, então, que, popularizando ela, a gente pode trazer mais pessoas para esse nosso sistema, para esse nosso mundo atual, que necessita dessas automações e, no futuro próximo, melhorar isso ainda mais. Exatamente. Vocês percebem, porque as crianças que fazem parte das oficinas, por exemplo, e os professores que também são atendidos pelo projeto, não têm familiaridade ainda com esses aparatos todos, nem com a programação. Mesmo sem muita familiaridade, num curto período de tempo é possível fazer algumas coisas? Sim. A gente adotou uma estratégia, a gente conversou um pouco a respeito de o mais cedo possível o professor em formação num curso para ele, um mini curso, ele conseguir interagir com um robô. Algo bem simples, né, com um aparato robótico, ele conseguir fazer um LED piscar, ou se um sensor de luminosidade escurecer, o LED acende, simulando um poste, por exemplo, de rua, ou uma cancela abrir ou fechar na proximidade de um veículo. Então, hoje em dia, isso aí está fácil em termos de programação. E a intenção é trazer o professor, mostrar, é bem mais fácil em comparação com a ideia que você tinha previamente, né? Então, a gente fez isso sim, algumas pesquisas a gente fez nessa área de colher a expectativa deles, a resistência, a aversão, o medo, antes de um curso desse de formação. E após uma manhã, né, Leonardo, a gente ministrou curso em algumas cidades próximas a Passo Fundo, né? As escolas nos chamavam, via CREA, inclusive, eles viam e disseram, pô, isso aqui era bem mais fácil do que eu imaginava, né? Então, essa foi uma das estratégias, né? Por quê? Em conhecendo o elementar, dali para frente a gente acredita que eles possam seguir em frente. E eles demonstravam isso. Após, eles queriam saber onde poderia comprar os kits, valor, e eles mesmos vislumbravam assim, boas possibilidades de uso com seus alunos. Aí sim, de forma bem pontual e contextualizada para alguma situação específica. Por exemplo, disciplina, algum conteúdo. Para alguma disciplina de ciências lá, da matemática, eles achavam uma colocação. Então, isso que a gente acha bem interessante, né? Eu queria perguntar para o Leonardo, tu já participou de algumas oficinas. O que mais te chamou a atenção nesses encontros? Então, o que mais chama a atenção é a maneira como, principalmente as crianças, elas gostam de usar sua criatividade. Então, desde esses exemplos simples que o professor comentou que a gente passava, elas já ficavam imaginando o que elas poderiam alcançar fazendo aquilo, até vinham com nós muitas vezes com ideias, e até o professor lembra que tinha crianças que contavam para a gente que querem seguir essa área depois de terem iniciado nesses projetos. Então, tomaram gosto para a coisa e acho que podem vir futuros profissionais nessas áreas, além dos benefícios que elas trazem para eles. Isso é muito bacana porque desmistifica também a tecnologia como uma coisa muito complicada e para poucos, né? Inacessível. Isso. Ela é acessível, e na verdade ela é acessível, ela é para todos, né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já com mais Universidade Aberta. Universidade Aberta está de volta. O programa de hoje fala sobre robótica educacional livre. O assunto é tema de um projeto de pesquisa aqui da UPF. Comigo, nesse segundo bloco, o coordenador do projeto, o professor Marco Antônio Trentin, e o bolsista de extensão e acadêmico do curso de Engenharia da Computação, Ângelo Dalzotto. Professor, então, o projeto de pesquisa está envolvido mais em pensar nessa perspectiva do professor, de equipamentos que o professor possa usar em sala de aula para dar a sua aula. Isso. Então, ele tem que ter um conhecimento, né, um conhecimento mínimo, porque a ideia é o professor, usando a robótica, ele vai oportunizar aos seus alunos, geralmente os alunos, em pequenos grupos, desenvolverem projetos para alguma situação específica, né? A ideia, em geral, parece muito interessante, na perspectiva de que isso pode mudar a própria aula, a forma de aprender. E os professores, como tu disse, se manifestam favoravelmente e interessados nas oficinas. Mas isso tem se revertido em aplicações em sala de aula?
A gente tem visto que sim, sabe? Timidamente, porque não na velocidade que eu pessoalmente esperava, né? A gente é muito ansioso que respostas rápidas. A gente sabe que na educação, assim como outras tecnologias que surgiram, ela teve um processo um pouco mais lento de domínio e emprego massivamente na escola, né? Então a robótica também. Eu acredito que aqui, enfim, com quem a gente se envolve nas escolas, a gente está chegando ao fim do primeiro passo, que é o desmistificar a complexidade da robótica e também o difícil acesso, né, que ficou muito mais barato hoje, perto do que eram antes, alguns kits bem caros, né. Então a gente vê movimentos nesse sentido. Inicialmente as escolas particulares, a gente percebe que elas já estão envolvidas há alguns anos. E a universidade fornece esses kits? Então, nas pequenas iniciativas de pesquisa e projetos de extensão, a gente tem fornecido kits, sim. A gente teve um edital aprovado no passado, um pesquisador gaúcho, a gente conseguiu verbas para isso, né? Então, na última Olimpíada que teve de robótica, que foi um ano inteiro, as escolas tinham, a cada 3 meses, uma nova prova a ser feita, a gente dava todos os componentes separados, né, o microcontrolador, sensores, LEDs, motores, tudo que eles iam precisar, tudo desmontado. E a gente dizia, a prova é essa. E eles tinham 2 meses, geralmente, para montar o carrinho. Por exemplo, uma das provas tinha que pegar um objeto radioativo e levar para uma área segura, né? E tinha obstáculos a vencer e eles nos surpreenderam, sabe? Positivamente, sabe? A gente viu todas as equipes trouxeram soluções muito boas. E assim foi, né? Então a gente percebe, né, uma preparação prévia. O Ângelo participou dessas provas, Ângelo? Não das provas, mas eu participei de outros dispositivos assim que também foram usados em aulas, em coisas assim. Como é as crianças vendo o seu invento funcionar? Às vezes é um negócio assim que surpreende a gente, porque nós pensamos, é uma coisa simples, mas quando a gente vê o resultado que esse dispositivo, esse eletrônico dá para nós, como as crianças, assim, os alunos veem isso, eles, nossa, dá um resultado maior do que a gente imagina, e o próprio professor envolvido, porque não é só nós, são os professores também, o próprio professor envolvido, ele também percebe que é um resultado, assim, satisfatório. Acima do esperado. Eu fico pensando muito na fotografia, como eu falava antes de começarmos o programa, né? Era uma coisa que era inacessível, era para poucos, e hoje está na mão de qualquer criança de 3, 4 anos. Tu acha que isso pode acontecer com a robótica também? Eu tenho certeza, né? A gente percebe um exemplo um pouco, os maiorzinhos, né? Os alunos de graduação, né? No caso, o Ângelo, o Leonardo, e, enfim, alunos de computação, engenharia de computação, eles estão comprando seus kits, eles compram pela internet, em lojas aqui em Passo Fundo, e usam como hobby, eles têm seus projetos, né? A gente fala em projetos porque eles querem fazer desenvolver uma situação especial lá, usando os componentes robótica, e aquilo instiga muito eles, sabe? Eles se sentem desafiados, né? Eu acho que isso aí é do ser humano, né? Quando ele se sente desafiado, ele se esmera, coloca uma energia maior. E o que a gente percebe, então, na escola, os alunos menores, no ensino fundamental e médio, é isso. Eles se sentem... Nós estamos falando de brinquedos, a princípio, isso. né? Um carrinho, sei lá, uma mão que pega alguma coisa. Mas existe uma aplicabilidade prática no cotidiano, tem toda uma linha de trabalho que está sendo desenvolvendo nesse momento, né? Sim, na escola, né, você fala, né? Eu digo na vida das pessoas mesmo. Onde é que eu vou ter a robótica depois na minha casa? Entendi. Eu acredito que em tudo, né? Hoje, se a gente for ver, vamos voltar um passo atrás, né? Hoje a informática, por exemplo, ela está presente nas mais diversas áreas, né? Áreas da saúde, agronomia, né? Enfim, a gente percebe. E a robótica, na verdade, ela faz parte da automação, ela está junto com a automação. E hoje em dia, cada vez mais, o setor econômico, as mais diversas áreas das indústrias, por exemplo, elas empregam robótica já há muito tempo, né? Mas a gente vê iniciativas novas também, grandes empresas de varejo, né? Hoje em dia, quem vai lá longe no almoxarifado, no depósito, buscar determinado produto que a empresa vendeu, é um robô. Ele traz uma prateleira, por exemplo, não é uma pessoa que vai caminhando lá. Por exemplo, a Amazon, que vende livros, né? Eles têm milhares de livros lá, então são robôs. Hoje em dia isso já funciona.
já há algum tempo. Eles vão Já pensou um robô dentro da casa da gente, sei lá, botando uma comida para esquentar? Mas tem, por exemplo, um robô que fica aspirando o chão, né? Quando as pessoas não estão em casa, ele percebe isso e ele é um discão, ele começa a andar pela casa e aspira ela. Como o aspirador de uma piscina, por exemplo, que exato. fica ligado. Ele é autônomo, né? Ele funciona por bateria e ele sai aspirando, né? E, enfim, e é relativamente simples, né, Ângelo? Falar é fácil, mas ele tem sensores, né? Quando um sensor de proximidade, ele sabe, não vou para frente que tem uma parede, e ele vê se agora vai para a esquerda ou direita. Isso é tranquilo hoje. Ângelo, no que tu pretendes trabalhar quando tu te formar? Passando por uma experiência como essa, né? Isso ainda é uma dúvida, né? Mas claro que alguma coisa nessa área, porque é muito abrangente. Tu já montou o teu robô? Já montei, não exatamente robôs, né? Mas são vários dispositivos, vários projetos. Assim como o professor falava, nós, assim, pelo menos a nossa turma, a gente vê também nossos outros colegas de outros níveis também tem essa curiosidade de comprar o próprio kit de robótica para desenvolver soluções para as nossas coisas. Coisas para nós mesmos, assim, ou para amigos, para família, quem sabe. Como, por exemplo? Abrir e fechar uma porta do quarto, a fechadura. Apagar a luz do quarto, assim, num controle remoto. Tá deitado, assim, desligar o computador num interruptor, por exemplo, algum controlador pro computador. Eu vi uma novidade falando em piscinas, por exemplo, que agora as piscinas vão ser controladas pelo celular, tu pode fazer toda uma programação e ela começa a se limpar e a filtrar água e a tudo à distância e sozinha. Isso aí, o mundo vai ser cada vez mais altamente tecnológico. E para onde vai o projeto de pesquisa agora? Então, a gente tem 3 frentes. Uma são projetos de extensão, como eu falei, né? A gente quer continuar oportunizando com novos desafios para as novas escolas, para as escolas com novos alunos. Aliás, as escolas que já participaram têm um ganho aí, né? Porque vão ter já alunos envolvidos e conhecedores, né? Na verdade, a gente põe umas regras lá para oportunizar outros, né? Mas, enfim, os professores respondem muito bem às equipes, né? Outras são, a gente tem um mestrado, né, de ensino de ciência e matemática, então tem alunos nossos que são professores de matemática, física e química, e eles têm que fazer um produto educacional e os meus orientandos, de colegas meus, alguns, eles usam a robótica, algo bem específico para o produto educacional dele, né? Num anjo do trabalho, né? Tem uma aluna que a gente desenvolveu um sensor que tu joga uma bola para cima, né? A bola sobe e desce, por exemplo, ou para frente, ou joga do alto num prédio, e ele registra a altitude, né? Em frações de segundo, em milissegundos. Em cima desses dados capturados, ela vai trabalhar a questão da parábola, equação de segundo grau, velocidade, aceleração. Também a gente está querendo colocar isso num foguete, que é o pessoal da física, que eles disparam aqueles foguetes de ar comprimido e uma espécie de telemetria, né? Então a gente está adaptando. Então isso é legal. A gente também tem outro projeto que a gente quer participar de competição de foguetes. Mas esse é para valer, né? É combustível sólido, o foguete sobe 1000 metros mais. Isso é uma convergência de muitas áreas, né? Enfim, a gente começa a dominar um pouco o assunto e surgem desdobramentos. A robótica, né, é um espaço de convergência. Sim, e é plural também, né? Então a gente percebe isso. Ela tem que ser aplicada a alguma necessidade. Então a gente sozinho, a gente brinca que não tem muito sentido. Então a gente quer aplicar ela. Então a gente aplica, né, na física, na matemática, na química. Então, por quê? Né? Porque são nossos parceiros. As exatas estão mais irmanadas nesse momento. Foi não um acaso, eu digo, mas enfim, proximidade, né, com os professores, são cursos da mesma unidade que a nossa, né? A gente viu oportunidades, a gente conversou com os professores e viu possibilidades de aplicação. Né? Mas talvez no futuro até, por exemplo, a questão do envelhecimento humano, né? Casas para idosos, né? Preparadas especialmente para eles. Exato, né? Hoje em dia é uma área que está muito em crescimento, que são redes de sensores sem fio, né? Então é fácil também, existe a tecnologia para isso, uma casa está toda preenchida com sensores, né? Que avisa. Exato, avisa. Caiu. Está muito parado, fogo, né, fumaça, enfim. E isso, com um sistema por trás inteligente, ele consegue... Vai transformar a vida das pessoas, exato.
É isso aí. Agora, assim, a médio e longo prazo, né? Com que tempo nós vamos ter isso nas nossas casas, no nosso dia a dia? Não, já tem, né? Mas é incipiente, está começando. A gente brinca que E a gente... é uma tecnologia cara ainda, né? Ainda, né? Mas é questão de tempo, né? A gente brinca que quer viver mais uns anos aí para ver onde é que vai parar, porque a velocidade do avanço tecnológico é muito grande, se a gente for perceber. Né? Em relação a períodos anteriores, né? Exato. As transformações, em 200 anos nós tivemos um conjunto de transformações muito maior do que em 1000 anos. Tem, por exemplo, uma linha bem forte, a internet das coisas, ou internet de tudo, né? O que são as coisas ou tudo? Qualquer coisa que pode estar conectada através da internet, então pode ser esses aparatos, né, elementares, uns sensores de uma casa, mas com um fim maior, né? Toda essa pesquisa ela está registrada já tem registro, já tem artigos publicados. Sim, isso. A gente publica, a gente publica e a gente tem tido uma boa aceitação, né? Eles têm sido aprovados em eventos, a gente tem apresentado. Que bacana. Bom, eu quero agradecer ao Ângelo, ao Leonardo, que esteve no bloco anterior, ao professor Marco, e dizer que o UniAberta adora falar dessas coisas que estão revolucionando o mundo. Que bom que isso também está acontecendo dentro da nossa universidade e que você, aí, telespectador do UniAberta, pode nos acompanhar. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um projeto ou pesquisa de extensão desenvolvido aqui na Universidade de Passo Fundo. Eu espero por você. Até lá!